Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é transmitido por 3 emissoras, Supercanal TV, UNEC TV e TV Sistec. Ele também pode ser acompanhado pelas redes sociais. Ensino, do latim ensinare, significa indicar, marcar, mostrar algo a alguém. Ele é uma forma eficaz de registrar e de transmitir conhecimentos através das gerações. O ato de ensinar pode ser praticado em instituições ou estar relacionado ao desenvolvimento e à socialização do ser humano. Nesse processo, é fundamental a figura daquele que ensina, e a nossa convidada de hoje é um bom exemplo disso. Ela possui uma vida inteira dedicada à arte de ensinar e acredita que através da leitura e da escrita é possível sim vencer na vida. Além de um vasto currículo, é apaixonada por música, tendo cantado por muitos anos em corais. Católica atuante, é membro de uma das famílias mais tradicionais de Caratinga. Filha do comerciante João Batista Pereira e da dona de casa Mirandolina Bonfim Pereira. Ela é casada com o advogado Dr. Rui Xavier do Vale há 54 anos, sendo mãe de Maria Flávia Bonfim Pereira do Vale. Já sabe de quem estou falando? Na volta do intervalo, você fica sabendo que essa é a nossa convidada muito especial de hoje. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa aqui pela UNEC TV, TV Sistec e Supercanal TV. Vamos agora ao quadro Você na Tela, do Começo de Conversa. Eu sou o professor José Ailton de Matos, do Centro Universitário de Caratinga, e estou sempre ligado no programa Começo de Conversa, do professor Eugênio Maria Gomes. Assista! Os nossos agradecimentos, nosso grande abraço ao professor José Ailton de Matos, ele que é coordenador de extensão do Centro Universitário de Caratinga. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa. Envie seus comentários, a sua sugestão, o seu recado, através do WhatsApp 0339 8899 2831. Ela é licenciada em História, OSPB e Educação Moral e Cívica. É pós-graduada em Psicologia. Ela é confreira da Academia Caratinguense de Letras e é formada em Direito. Também possui formação em Teoria Musical pelo Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro. Ela lecionou por muitos anos no Colégio Princesa Isabel e no Colégio CNC, ambos em Caratinga. Dora Bonfim Pereira do Vale. A dona Dora é a convidada de hoje do Começo de Conversa. Dona Dora, prazer muito grande recebê-la aqui. Digo mesmo. Com muita alegria recebê-la aqui. Fico muito satisfeita em poder participar do seu programa. Nós já estávamos ansiosos aqui com a sua participação. Dona Dora, que é nascida em Caratinga? Sim, eu nasci filha de Caratinga. Sou filha de Caratinga, nasci ali na rua João Pinheiro, onde eu resido até hoje. Ah, é? Seus pais moravam ali, a senhora nasceu naquela rua e naquela casa que a senhora mora? Naquela casa. Meus pais antigamente moravam na Rua São José, hoje Avenida Moacir de Matos, onde funciona a Casa de Maria. E no final da década de 30, eles compraram aquela casa quando eu ia nascer. E ali eu nasci e estou até hoje. E tem boas lembranças da sua infância naquela região ali? Sim, quantas lembranças. Poucas casas, poucos prédios? Prédio nenhum, né? Naquela né? época. Eu era vizinha de frente ali da Estael Abelha, nós fomos criadas juntas, nós somos da mesma idade. E sempre ali brincamos muito, muito, muito. A Estael Abelha, nossa Miss Brasil. Sim. Então vocês tiveram infância juntas. Eu achei que vocês tivessem tido uma amizade mais na juventude. Não, nós crescemos juntas, nós fomos para a escola juntas, fizemos o primário juntas, na mesma sala. Em qual escola? Escola Estadual Princesa Isabel. Princesa Isabel. Princesa Isabel. A Princesa Isabel já existia? Já existia. Naquele prédio? Naquele prédio. Ali foi o segundo prédio, né? É. Porque antigamente ali o prédio era de 2 pavimentos. E mais tarde ali chamava-se Escola São João. Depois passou pelo nome de Benedito Valadares. E com Leonel Fontoura de Oliveira, que era jornalista, ele levou uma foto da Princesa Isabel para a escola. E todos na época diziam o grupo da princesa, até que veio mudar o nome de Benedito Valadares para Princesa Isabel.
Oh, que bacana, hein? Uma escola que depois a senhora foi lecionar. Lecionei ali, né, durante 34 anos. Oh, que bacana. Eu fiz a carreira no magistério, me aposentei com 40 anos como funcionária pública do Estado. É. E essa escolha pela carreira de professor? Isso foi uma coisa natural, uma coisa que a senhora gostava? E eu sei porque a senhora se tornou as professoras mais queridas da região toda. É verdade, eu fui seu aluno. E a gente sabe o seu envolvimento com a educação, com o seu envolvimento em, de fato, ensinar, né? A senhora não ia para a sala de aula para fazer de conta, ia para ensinar mesmo, né? E isso era uma coisa que veio da infância, é o pai que decide, naquela época, como que isso acontecia? Não. Quando eu terminei o curso normal, que na época chamava-se curso de formação, em 1958, o meu sonho era fazer medicina. Eu ia para o Rio, mas eu sou de uma época que moça não podia sair de casa antes de casar. Então, eu fiz o concurso, passei e tive assim, um compromisso muito grande com a educação. Procurei trabalhar com muito zelo e procurei, além de tudo, formar caráter e formar corações. Que bom, que bacana. Uma história muito bonita. E casada, a senhora casou então com o Dr. Rui, isso há 54 anos. 54 anos. Como é que é ser casada há 54 anos? O que tem que se fazer para dar certo? Olha, em primeiro lugar, amor. É. Segundo, paciência, abnegação, né, para viver bem. E assim eu vivo muito bem. E a senhora casou, naquela época, a gente sabe que tinha alguns casamentos meio que arranjados, né? A senhora casou apaixonada ou casou, falou, vamos ver se vai dar certo? Não, casei porque Gostava mesmo. Como gosto, até hoje. O seu pai não teve interferência, vai casar com o Rui? Não, meu pai jamais interferiu. Essa relação com o seu pai parece uma relação bacana, né, Adora? Bem diferente. Meu pai era uma pessoa assim de mente aberta. Meu pai era um homem muito culto, ele era poliglota, né? Falava de 7 a 8 idiomas. Bacana. E meu pai estudou, teve uma oportunidade muito grande, porque ele é da região ali de Santa Bárbara, Catas Altas, e ele estudou no Caraça. Ele fez, então, na época, o seminário menor, já iniciando teologia. Ele, então, viu que não tinha vocação e desistiu de ser padre. Ele veio morar em Caratinga porque o irmão dele era diretor da Escola Estadual Princesa Isabel, na época Benedito Valadares. E então ele veio para Caratinga e morava em frente à casa de minha mãe. Aí começaram a namorar. Muito bem. Eu então sou filha de ex-seminarista. É interessante isso porque, e a senhora falou sobre a formação, porque o seminário ainda hoje, né, ele dá uma formação muito boa. E antigamente era muito comum, quer dizer, para estudar um pouco mais, às vezes as pessoas iam para o seminário, até por isso os pais colocavam os filhos, sem saber se ia dar muito certo ser padre ou não, mas sabiam que bem formados a formação era muito boa. Formação cultural era muito grande. Muito grande. E papai tinha o hábito de falar conosco durante as refeições somente em francês. Nós conversávamos todos. Era um momento da reunião da família, então naquele momento papai falava muito sobre a literatura francesa, contava muito sobre as fábulas de La Fontaine e bacana. Também nos dava naquele momento as aulas de latim. Então tivemos assim uma oportunidade muito grande em poder estudar. Em outros momentos, papai falava muito sobre a literatura portuguesa, que quando ele declamava algumas estrofes dos Lusíadas, sabe? E contava muito sobre Fernando Pessoa e outros autores portugueses. Então tivemos essa oportunidade. Em outros momentos, sobre a literatura brasileira, né? Ali ele contava histórias de Gregório de Matos Guerra, né? O denominado Boca do Inferno, né? Apelidado de Boca do Inferno, e grandes
pessoas sobre a literatura brasileira. Então, essa oportunidade nós tivemos. Ele gostava muito de música. Era um leitor também? Muito. Incentivava vocês a leitura muito. E a música. Que bacana. Papai escrevia muito, tinha poesias muito bonitas, textos e mais textos que ele deixou, principalmente sobre Nossa Senhora. Papai foi, assim, o primeiro ministro da Eucaristia de Caratinga. Recebeu a provisão de Dom José Eugênio Corrêa. Deve ter convivido com o Monsenhor Rocha. Muito, muito. O Padre Juquinha, né, que foi o autor do hino a Caratinga. Isso. Então, aquele contato dele foi muito grande com o professor Colombo Etienne Arregui, o seu João Arregui, Etienne Arregui, e com grandes pessoas que dominavam, naquela época, a nossa cultura em Caratinga. Que bacana, hein? E aí a senhora é de uma família de quantos irmãos? Nós éramos 7. 7? O mais velho morreu, ainda criança, e hoje nós somos 6. E que tem, ótimo, pelo menos eu conheço com a dona Lúcia, que é uma excelente professora. Não sei se já aposentou, também foi minha professora, uma pessoa muito envolvida com a educação, né? Sim, a Lúcia hoje está aposentada, é pianista, né? E uma pessoa realmente envolvida com a educação. O meu irmão mais velho mora no Rio, Mário, que era professor da cadeira de oftalmologia na Faculdade de Medicina de Teresópolis, já está aposentado. O outro meu irmão é anestesiologista, Luiz, está incluído na lista dos 10 melhores anestesistas do Brasil. Eu tenho um irmão aqui, Francisco, que foi durante muitos anos, está aposentado, caixa do Banco do Brasil aqui na nossa agência. E a minha irmã Clary, que foi da Secretaria de Justiça em Belo Horizonte, também já está aposentada. Bacana. Professores, então, 3 professores. Luiz, ele foi, durante muitos anos, ele dava prova no Brasil inteiro para os especialistas em anestesiologia. Bacana. Vamos fazer um rápido intervalo, Dona Dora? E eu quero voltar falando um pouco agora de educação e fazer esse paralelo entre a educação que a senhora participou no começo da sua carreira, a educação hoje, para a gente fazer um paralelo nisso. Se você não sair daí, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o nosso bate-papo com a professora, a doutora Dora Bonfim Pereira do Vale, a nossa querida Dona Dora. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo a visita da advogada, professora Dora Bonfim Ribeiro, um dos nomes mais representativos do setor educacional de Caratinga. Dona Dora, nós estávamos falando de educação, e aí a senhora, com essa experiência toda, a senhora aposentou quando? Eu aposentei há 20 anos. Há 20 anos. E a senhora trabalhou durante 40 anos. Um paralelo rápido aí, quer dizer, quais eram os desafios que a senhora tinha no começo da sua carreira e os desafios que o professor tem hoje em relação ao aluno, sala de aula, querer aprender? Olha, quando eu iniciei muito jovem, mas era assim um respeito muito grande que as crianças tinham pelo professor. Continuei minha carreira, fiz o curso, fui professora de canto orfeônico durante muitos anos, então era bem diferente essa posição de professora de canto orfeônico para uma regente de turma. Depois eu fui para lecionar no 2º grau, no estado, onde lecionei durante muitos anos a história. Os alunos, alguns tinham interesse, mas já começava uma época que o aluno já não queria mais nada. Hoje eu vejo a educação de um modo tão diferente, tão diferente. Tenho uma filha que é professora e escuto quando ela me diz: mamãe, meus alunos não querem estudar. Eu fico muito triste,
porque o nosso país só vai melhorar através da educação. Se não há educação, se não há interesse, se não gosta de ler, de escrever, as pessoas não vão adiante. É muito importante a escola. A escola, além de tudo, do conhecimento que ela traz para o aluno, os pais hoje delegam os professores, dizendo que a educação é da escola. Educação é casa, é berço. A escola transmite conhecimento e orientação aos nossos alunos. Pois é, eu gostei disso, vou pegar um gancho nisso. Quer dizer, quem tem que educar primeiro é a família. É a família. Eu acho que tem essa questão, por exemplo, de que há 40 anos, 50 anos, o aluno era mais interessado, era mais educado, e era mais disciplinado, e hoje isso virou uma bagunça. A gente vê casos, isso está na mídia todo dia, de aluno, nos grandes centros, na periferia, pelo menos, aluno batendo em professor, uma coisa meio de maluco, né? Isso também é uma falta de atuação da própria família, né? A família. Quer dizer, não prepara o aluno para essa convivência e preparar para aprender, porque ele tem que ser preparado para aprender. A família, cabe à família ensinar os filhos o respeito. Essa palavra respeito é uma palavra mágica, porque respeito cabe em qualquer lugar. O aluno tem que, em primeiro lugar, saber respeitar. Dentro da sala de aula, o professor é uma autoridade. Ele tem que ser enérgico. Por quê? Porque não há respeito. E o aluno traz de casa os primeiros ensinamentos. O respeito, a educação e, além de tudo, ter a qualidade de querer estudar. O aluno tem que estudar. Só o ensinamento que é passado durante aquela aula não é o necessário, não é o bastante. Não é o suficiente, né? O suficiente é também estudar em casa. Os pais têm que conscientizarem da necessidade do filho estudar, colocar um horário de estudo. E a gente percebe, por exemplo, fica claro que alguma coisa está muito errada quando a gente vê a avaliação da educação brasileira nesses índices, né, que mede a educação, tanto em nacional como em índice internacional. O Brasil cada vez mais numa posição de inferioridade em relação aos países do Mercosul todo, por exemplo, né? Então, assim, não tem dado certo. Quer dizer, os últimos anos, a educação brasileira, alguma coisa está acontecendo de muito errado, e isso precisa ser realmente revertido. O que me preocupa, porque chega agora, quer dizer, eu não sei se a gente tem que jogar tudo fora e começar tudo de novo, né? O que é que tem que ser feito? Mas a senhora, por exemplo, a senhora foi professora de OSPB, Educação Moral e Cívica. Eu fui aluno dessas disciplinas e acho ela extremamente importante para a nossa formação. Uma coisa é você formar o aluno com esse respeito à pátria e respeito a essas convenções todas, né? A outra coisa é o ministro, por exemplo, querer que fica repetindo o slogan de campanha dentro de escola. De forma alguma. E aí, o que a senhora pensa a respeito disso? Olha, eu acho assim, o aluno, em primeiro lugar, ele tem que conhecer os símbolos de sua pátria. Eu fui uma professora exigente que cobrava dos alunos a cantar o hino nacional toda semana. Ele tinha que conhecer o hino da pátria dele. Né? A gente cantava na escola, assim. Toda, eu cantava, né? Podia escolher um dia da semana. Exatamente. O meu dia era sempre na segunda-feira, que eu exigia que o menino cantasse. Quantas vezes, vamos copiar o hino nacional para não cantar errado, né? Quantos os braços forte. Pois é. Né? Não, ele tinha que saber que era o braço forte, ele tinha que interpretar a letra do hino nacional. Tão bonito o nosso hino. Então, eu zelava muito por isso. Agora, usar slogan de campanha, eu não acho certo, não. Eu acho que
campanha é campanha, nós não podemos misturar as coisas. Mas que precisa mudar a educação, Precisa. Precisa. E está me preocupando porque a educação brasileira, que é muito ruim, porque ela é muito ruim, não adianta a gente ficar tapando sol com peneira, não. Mas não consegue deslanchar, nós estamos há 3 meses também, que todo dia é demitido. Ontem foi demitido, agora mas o da INEP. Né, no INEP. Então, assim, não consegue montar uma equipe, não consegue montar uma estrutura de trabalho, né, e a gente fica torcendo para dar certo, porque eu também concordo com a senhora. A única saída para o Brasil é a educação. É a educação básica. E, sinceramente, eu tenho uma crítica muito grande ao PT nesse sentido, porque esse era o discurso quando eles foram assumir o poder, né, de mexer na educação básica. E não mexeram nada, quer dizer, ficou tudo do jeito que está, criou o Universidade para Todos, que é questionável, né, porque a gente não prepara o jovem para entrar na universidade. Então, assim, a sua filha, que é professora, está reclamando de aluno que não sabe interpretar texto no ensino fundamental e médio, né? Sim. Na faculdade também. Na faculdade a gente tem aluno que também não sabe interpretar texto. É muito complicado. Olha, não é voltar à educação antiga, não é voltar ao sistema de palmatória, não é isso. Nós temos que ter uma escola que ela seja uma escola crítica dentro do contexto, porque eu vejo alunos que estão fazendo faculdade, nem escrever eles sabem, né? Eu acho que a aula de português ela tem que ser mais séria, cobrar mais do aluno, ensinar mais a escrever corretamente. Um outro assunto que eu queria tratar, nós já estamos terminando esse segundo bloco, ele pode servir de assunto para a gente começar o terceiro bloco, né? Que é sobre incentivo à leitura. Que a gente percebe, quando fala no Brasil hoje que o brasileiro lê pouco, e lê mesmo, e que a média é muito baixa, aí você vai perceber que tem gente que não lê nenhum livro, outro lê 10, por isso que tem dado uma média mais ou menos. Mas os que leem mais são os mais antigos. Sim. São os que já passaram por um período diferente da educação, né? Eu tenho certeza que a senhora lê muito, né? O professor Antônio lê muito, eu leio muito, o professor Lacerda lê muito, o pessoal da academia lê muito, tem jovem lendo também, mas a maioria, dona Dora, eles não querem saber de nada, viu? Eles não têm nem esse incentivo também, falta esse incentivo na família e na sala de aula para a leitura. Eu queria voltar com esse tema, você não sai daí, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente segue conversando com a nossa convidada muito especial de hoje, a professora advogada Dora Bonfim. Nós voltamos já já. Olá, estamos começando o terceiro e último bloco do Começo Conversa. Você que chegou aí agora vai poder acompanhar essa entrevista com a nossa querida professora, dona Dora Bonfim Pereira do Vale, um ícone da educação e uma das professoras mais queridas da nossa região. Dona Dora, e incentivo à leitura. Nós terminamos o segundo bloco falando sobre isso, né? E a senhora sempre foi incentivadora da leitura. A gente não percebe isso hoje mais, o brasileiro está lendo pouco. Queria seu comentário sobre isso. Olha, o brasileiro lê pouco, mas muito pouco mesmo. Eu ainda estou trabalhando com a catequese e sempre incentivo. Leiam os textos que eu estou dando. É muito importante. A criança de hoje não lê, não gosta de ler, porque não tem também um incentivo de casa. Eu acho que desde pequenininha a criança deve ouvir dos pais as histórias, que os pais venham contar histórias para as crianças. Assim elas habituam a ouvir e mais tarde a ler. A leitura é muito importante. Quem não lê não sabe escrever. Verdade. Tecnologia, só acho que a tecnologia, o danado do celular, do tablet e essas redes sociais, isso tem dificultado mais a leitura da Como? E como tem dificultado? Porque a criança, ela passa a ser preguiçosa. Ela acha mais fácil ficar no celular, no tablet, do que pegar um livro e ler. Agora, em casa, os pais
tem que colocar também um horário de leitura. Lembro-me, quando era criança, mamãe colocava um livro para a gente ler, e ler em voz alta. Por quê? Porque ela lia e observava a pontuação também. A leitura é muito importante. A sua mãe foi professora? Não, Não. A minha mãe estudou... Mas era uma pessoa muito culta. Muito, ela era culta. Ela escrevia bem. Ela tinha um primário muito bem feito, apenas o primário. Mas muito bem feito, ela escrevia corretamente. Era o primário daquela época, né? É o que a gente fala hoje, né? Hoje seria um segundo grau. Um segundo grau. Mas escrevia corretamente. Começava com a letra. Bacana. A letra boa. O que eu acho interessante com a questão da tecnologia é que o livro foi se adaptando também em função disso. Foi criado o e-book para ver se a pessoa, para ter o livro dentro da internet, mas mesmo assim a pessoa pega aquele danado celular, a meninada quer mexer com tudo, menos com algum texto para ler. Eu gosto ainda, sabe, de pegar o livro, passar a folha bom demais, e ler ali também. Esse contato com o livro é muito bom, né? O contato com o papel é muito bacana mesmo, interessante. Música. A senhora fez um curso de música no Rio de Janeiro. Sim. Como é que é isso? Olha, eu comecei a estudar piano aqui em Caratinga com minha tia. Maria Auxiliadora Bonfim Avelar era um soprano lírico que estudou em Belo Horizonte com a dona Lia Salgado, que era esposa depois mais tarde, o governador Clóvis Salgado. Então ela estudou música e piano em Belo Horizonte. Veio para Caratinga e começou a dar aula aqui no Princesa Isabel, e ela era formada em educação física, mas dava também aula de canto. E tinha os alunos também de canto na casa dela. Tinha um piano de cauda naquele tempo aqui em Caratinga, sabe? Um piano francês muito bonito. E eu comecei a estudar música com ela. Meu pai tocava violão e minha mãe iniciou os estudos musicais com bandolim, mas depois abandonou. Bacana, a família toda tocando. Eu tenho irmãos que são formados pelo conservatório, sabe? Tanto Luiz quanto Lúcia. E Luiz também é cantor lírico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Todos nós gostamos de cantar e de tocar. Tá? E mais tarde eu fui aluna da professora Maria da Conceição Moretson Alves, que era filha do doutor Agenor Ludigero Alves, que foi deputado. Ela casou-se, foi embora para Manaus. Eu entrei então no conservatório em Caratinga, departamento Vila Lobos, que era como se fosse uma franquia do Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro. Eu estudei aqui com Dona Rita Costa Moreira. Terminei meu curso de teoria musical em 1972, no Rio de Janeiro. A Rita foi maestrina no coral? Foi, por muitos anos. Ela foi, o coral teve assim, ela foi uma das diretoras, porque ele foi fundado em 1945 pela Dona Isabel Vieira, que ele se chamava Coral Nossa Senhora Auxiliadora. Depois ele teve várias regentes, entre elas essa minha tia, uma outra tia, Cici Bonfim, a dona Enir Torres, que depois o coral desmembrou, ela fundou o Ad Glória, né, que é o da UNEC. Tivemos a Glorita, tivemos a Angélica, a Zetinha, hoje nós temos o Ramon. O coral está lindíssimo, lindíssimo. Muito bacana. E eu cantei no coral, eu ia sempre aos ensaios de Dona Isabel, mas nessa época eu não participava. Mais tarde eu participei do coral, que o meu irmão Luiz era o regente e o tecladista da época. Ele se chamava Canto Coral Carlos Gomes. Depois veio, foi embora para o Rio de Janeiro, veio então o Coral São João Batista. Bacana. E a senhora cantou, inclusive, no coral? Cantei. A Flávia canta no coral, não? E a Flávia não. Com a música, como é que é? A Flávia é formada em teoria musical, em canto coral, formada em harmonia,
formada em piano. A Flávia é mais com a filha, né? Uma amizade muito grande a sua. Ela é né? filha, ela é companheira, Bacana. sabe? É uma gracinha Uma relação muito boa essa, né? de menina. E igreja, eu queria falar isso porque a senhora tem uma relação muito próxima, né? Muito intensa com a Igreja Católica. A sua sobrinha ainda brincou outro dia que a senhora é dona da igreja. Que história é essa? Olha, minha sobrinha acha que eu sou dona da igreja, porque eu trabalho, principalmente o mês de Maria, eu me dedico inteiramente à igreja. Eu faço a programação do mês de Maria desde 2002. Comecei com o padre Jamir, o padre Zé Antônio, o padre Davi, o padre Demilson e agora com o padre Moacir. Eu faço essa programação e ajudo, eu sou da equipe de apoio da coroação. Aqueles que são festeiros, que não têm crianças que venham a coroar, então a nossa equipe, eu, Dulce, Célia, Silvia, a Ângela, a Julimara, nós ensaiamos as crianças durante o mês todo. Que bacana. Para que elas possam coroar e louvar a Mãe Nossa de Senhora, Jesus. cantar bem bonito lá, né? Ah, e essa festa no mês de maio, a faca ainda participa, não? A FAC esse ano não quer participar. Não. O seu José, que é o nosso presidente da FAC, que eu também sou da FAC, né? Eu também Que sou. que A Força Atleticana de Caratinga. Que nós Aqui é galo na veia, né, Nadora? Então, nós trabalhamos, esse ano ele não está podendo trabalhar. Ano passado ele teve um problema lá de saúde, não pôde, e esse ano também. Mas a programação já está prontinha. Bacana. Dona Dora, nosso tempo está acabando. O diretor já puxou minha orelha aqui, mas eu não posso terminar rapidinho sem falar no direito. Quer dizer, a senhora chegou a advogar também. Sim. E essa escolha pela advocacia, como é que foi? Olha, eu resolvi fazer o curso de Direito, porque quando eu me casei e terminei o curso de Teoria Musical no Rio, eu não tinha direito ao diploma porque meu nome estava errado na certidão de casamento. E eles não sabiam se eu era filha do João Batista Pereira ou João Baptista Pereira. O nome dele tem o P. Então, isso me levou a fazer o curso de Direito, porque eu tive que fazer uma verbação no meu casamento por causa do nome de meu pai. Eu fiquei muito chateada, falei, puxa, você entrega um documento correto e tem a transformação no nome. Então eu fiz Direito, eu trabalhei muito na área de família, no direito de família. Muitos e muitos casais que iam separar, eu tive a oportunidade de fazer essa reconciliação. Que bacana. Quantos me agradecem até hoje. Mas, olha, infelizmente, nosso tempo acabou, a gente tinha um monte de assunto para tratar com a senhora, mas eu gostaria que a senhora fizesse uso da palavra em 1 minuto para suas considerações finais, se dirigisse a essa câmera aqui, deixasse o seu recado aí aos telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Super Canal TV e os nossos internautas. Agradeço muito a oportunidade de ter vindo ao programa do meu ex-aluno, meu querido Eugênio Maria Gomes. Outra coisa muito importante, eu gosto muito da história da minha cidade. Eu queria dizer a todos que resgatar a história de nossa cidade é um dever de cada cidadão que ama a sua terra. Dora, muito obrigado, querida. Foi bom demais receber aqui. Eu que agradeço. Muito, fiquei muito feliz. Não viu? sei se era isso mesmo. Era isso mesmo, foi muito bom, muito obrigado. E o Começo de Conversa vai ficando por aqui. Nossos agradecimentos à nossa querida professora Dona Dora e a você que nos assistiu. Muito obrigado pela atenção, pela companhia. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.